vou me apresentar, tá? Estão escutando bem, né, pessoal? Sim, professor. Então, meu nome é Rafael de Oliveira Costa, eu sou mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Direito Internacional Público pela Universidade de São Paulo, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, professor aqui da ESA, já inúmeras vezes já ministrei aula nessa casa. Então, é um prazer tê-los todos e todas nesse encontro de hoje para trabalharmos com um tema extremamente relevante, né? Um curso aí formatado, tentando unir duas disciplinas muito importantes, ambiental e compliance, né? Então, é um curso que hoje estamos falando muito disso, estamos tendo a Conferência das Partes aí no Brasil, então um tema bem relevante. Tivemos um acidente aí recentemente no Paraná, então veja como é um tema de interesse de todos, tá? Então fiquem à vontade para perguntarem assim que quiserem. Então o meu papel hoje aqui é procurar passar informação a todos vocês, trabalhando do ponto de vista internacional, nacional, trabalhando com essa questão do compliance, que é uma temática muito relevante, é uma temática extremamente difundida hoje nas empresas, no poder público. Então, precisamos, obviamente, entender tudo isso. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Proteção internacional do meio ambiente. O que seria a chamada proteção internacional do meio ambiente? Conjunto de normas de natureza ambiental que regulam o meio ambiente. Ou seja, que tipo de norma existe no plano internacional que ela é aplicável a todos os países, que regulamentando questões de natureza ambiental. Então, veja, a partir dos anos 70, início da identificação do direito internacional do meio ambiente, assiste ao aumento da importância de convenções quadros, que tratam não apenas de um tema amplo, mas de diversos temas, como oriundo da Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 72, e da Agenda 21, em 92. Ok? Então, vejam, são conferências importantes, né, que começaram a partir aí a difundir, a nós termos aí uma propagação após a década de 70. Então, tema muito importante. Não conseguimos manter o sistema, o mundo como um todo, se continuarmos tendo essas metas, essas emissões, essa industrialização ferrenha, altíssima, uma degradação tão alta, sem a prática de medidas mitigadoras, será impossível que mantenhamos a uniformidade geográfica e ambiental. Vejam, pessoal, é óbvio, ululante, nós estamos nos deparando com isso, né? Então, Convenção sobre as Mudanças Climáticas em 92, ECO 92, Protocolo de Kyoto em 97 também importante, né? Foram realizadas várias alterações em relação às metas, a conjunto dos países mais industrializados e a emissão dos gases de dióxido de carbono. A Agenda 21 também, ideia do desenvolvimento sustentável, devem ser colocados em prática durante esse século. O objetivo é implantar medidas para os excluídos, índios, ribeirinhos, além de questões como a mulher no contexto social e uma preocupação com a preservação da atmosfera e oceanos, né? Então, veja, a atmosfera é importante. Por que a atmosfera é importante? Você tem todos os gases do efeito estufa, o dióxido de carbono, a camada de ozônio, toda essa contaminação, o clorofluorcarbono, né, o protocolo de Kyoto, sobre essa emissão desses gases. Ou seja, você precisa efetivamente de medidas que deem um contorno, né, uma proteção a essas situações de degradação. Em 2002, em Joanesburgo, através do plano de implementação e da Agenda 21, que se tornou mais sólida, no Rio +10, foram assinados e aprovados a Declaração Política da Cúpula Mundial do Desenvolvimento Sustentável
tema com o principal objetivo da anistia das dívidas adquiridas pelos países pobres, pois muitas vezes as desigualdades são provenientes de esforços em pagar débitos, impossibilitando a implementação efetiva de um desenvolvimento sustentável, tá? Então, veja, tem sempre interesse econômico, né? No Japão, em 97, na cidade de Kyoto, aconteceu essa conferência da ONU sobre mudanças climáticas e foi elaborado esse protocolo com o objetivo de reduzir a emissão desses gases e diminuir o efeito estufa. Ficou definido que os países estariam obrigados a subtrair o volume de gás, no mínimo 5%, com a década de 90, né? Rio Mais 20, também realizado no Rio de Janeiro após 20 anos, né? Com realização na cidade do Rio de Janeiro. A Rio Mais 20, a Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável, reuniu um total de 193 representantes e uma das maiores coberturas jornalísticas mundiais de toda a história, acompanhada o dia a dia em todo o planeta. Então, vejam, pessoal, esse evento, Rio Mais 20, foi muito, muito importante, ok? Claro, todos são importantes do ponto de vista internacional. Protocolo de Kyoto, a Convenção de Estocolmo, mas esse Rio Mais 20 foi muito importante, nós sabemos, ainda mais por ter sido no Brasil, agora a COP30 aqui também, que está sendo realizado, ou seja, são eventos que colocam o nosso país em evidência, óbvio, né? Então, é muito importante quando nós temos esse tipo de discussão sendo realizado no Brasil. Então, isso chama a atenção das autoridades internacionais, chama a atenção de toda a comunidade internacional, traz claramente, obviamente, uma projeção, fala, poxa, o Brasil é, sim, um país dentro da comunidade internacional importante, faz sentido termos uma discussão dessa envergadura em terras brasileiras, ou seja, tudo é positivo para a gente, certo? Então, obviamente, com a realização disso, nós tivemos esses 193 representantes de todo o mundo e falando sobre o futuro que queremos. Então, direito internacional do meio ambiente, direitos e obrigações dos estados, das organizações e dos indivíduos, né? Também conhecida como Organização Mundial da Saúde, a Organização Marítima Internacional também é importante. E a OIT, responsável por proteger os trabalhadores da Agência Internacional de Energia Atômica, pela proteção e prevenção à exposição de radiação nuclear. Veja, essa organização, né, a Agência Internacional de Energia Atômica, ela é muito relevante, claro. Nós tivemos acidentes no passado, o Césio 137, Chernobyl, né, que até hoje, eu estava vendo uma matéria outro dia no jornal, não sei se era no Estadão ou se era na Veja, que eu vejo os dois, né, não lembro agora qual era, que tinham cachorros que estavam nascendo azuis, né, que estavam meio com a coloração da pelagem do pelo meio azulado, justamente por conta dos efeitos da radiação. Então, veja, décadas após o episódio, né, meados da década de, se não me engano, 86, Chernobyl, algo nessa linha, e nós tivemos aí reflexos perpetuando e acontecendo até dias atuais, ok? Então, vamos lá. Conferências ambientais sobre o desenvolvimento sustentável. Então, já que estamos falando desses documentos, dessas cartas internacionais que regulamentam, que falam sobre o meio ambiente, nós temos o Rio Mais 20, então dois conceitos se destacaram, né? A economia verde, um novo modelo de produção, impactando os meios de ambiente e a governança internacional. A Rio Mais 10, né? Foi usada as metas estabelecidas na Rio 92, estavam sendo cumpridas e trouxe para o debate a questão social através da busca da diminuição das pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, Rio 92 foi a primeira, Rio Mais 10 e Rio Mais 20, 2002 e 2012, tá? Nesta conferência houve uma grande adesão de países e a formulação da Agenda 21, documento que estabeleceu metas sustentáveis a serem adotadas pelos países participantes, tá? Metas sustentáveis aos países participantes, né? Polêmica do crescimento zero, ao serem recebidos os impactos causados pelas atividades humanas, propuseram subdesenvolvidos não investissem na atividade industrial, que dessa folha
o impacto não seria ampliado. Então, por trás dessa questão, o interesse econômico dos envolvidos, né? Conferência de Estocolmo de 72, que foi o primeiro, né? Conferência sobre o meio ambiente, consumo excessivo e indiscriminado dos recursos naturais. A COP, reunião anual que ocorre desde 94, a fim de estabelecer metas que visam a diminuição da influência antrópica, ou seja, do homem, nas mudanças climáticas. E essas conferências ambientais surgiram da preocupação com a relação do homem à natureza e que os impactos causados pela ação antrópica tornaram o meio ambiente, em muitos casos, de forma irreversível, desmatamentos, contaminação de água, emissão de gases poluentes e outros. Belezinha, turma? Tudo bem até aqui? Estou conseguindo acompanhar? Beleza, Sérgio? Perfeito, professor. Ótimo. Então, estão gostando da dinâmica da aula? Sim, tá ótimo. Beleza. Bora lá, então. A Convenção de Viena, então, e Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. Então, veja, quando a gente fala no direito internacional, cada hora vocês vão se deparar. Uma hora é convenção, convenção quadro, convenção guarda-chuva, convenção protocolo. Qual é a diferença? Existe sim uma diferença de convenção, protocolo. Isso, o direito internacional público cuida desses elementos, né? Nós temos que nos ater às nomenclaturas, obviamente, mas assim, muitas vezes, por uma questão de facilitação, são empregados indevidamente aí por vários profissionais essa questão da nomenclatura. É uma convenção, às vezes é um protocolo, tecnicamente. A turma fala, protocolo. Não, é importante a gente tomar cuidado com isso. Então, quando é um, quando é o outro, e entender a definição, tá? Quando é protocolo, quando é convenção, porque isso vai dando uma certa segurança, né? Nós temos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, que é um documento de 1948. Então, veja, que todos fazem parte de uma espécie do gênero tratados internacionais, mas existem as espécies, uma declaração, um protocolo, uma convenção, um costume, uma jurisprudência internacional. Vamos dizer assim, o artigo 59 da Constituição fala emenda complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resolução. Espécies legislativas. E nós temos as espécies de tratados, tá? Fazendo uma analogia para vocês entenderem, que é importante que nós saibamos aí pelo menos um mínimo de diferença de um para o outro, tá? Então, degradação da camada de ozônio é um dos principais problemas ambientais associados à poluição atmosférica, pois esta propicia uma série de consequências a todo o planeta, né? Que com a redução da camada de ozônio, uma quantidade mais elevada de raios ultravioletas chegará à Terra, afetando a vida dos seres vivos. Ou seja, vai penetrar, vai passar. Então, veja, porque está tendo degradação, né? Danos à saúde, envelhecimento precoce, problema respiratório, baixa imunológica, né? Então, atinge também o meio ambiente, a fauna, a flora, o clima, sobre significativas alterações. Nós estamos vendo isso. Tivemos aí, semana passada, problema, né? No Paraná, não foi? Que foi absurdo, tornado. Imagina, tornado no Brasil, que é teoricamente um fenômeno mais presente nos Estados Unidos, na América do Norte. Por quê? Porque está tendo uma mudança, né? E estão falando lá, eu estava vendo uns vídeos na internet, não sei se alguém viu, até meio cômico, que teria o Leviatã em Santos. Vocês viram essa? Que estava tendo uns barulhos estranhos do fundo do mar, que estão falando que é o Leviatã. Então fala, até que ponto as coisas, né? A gente é obrigado a escutar certas coisas. Eu dou risada, né? Vai sair o Godzilla lá, vai tomar tudo. Então, alguma coisa... E recuo do mar também, né? O recuo do mar no Guarujá, não foi? Isso. Mas vocês viram essa notícia também do Leviatã aí? Isso é alguns sons, Viu isso? Né? Estavam ouvindo alguns sons vindo do mar, uma coisa assim, né? Exatamente, né? Então, não sei se é verdade. Claro, é estranho, né? Mas, não sei. Hoje em dia, o que acontece é muita inteligência artificial, você não sabe o que é verdade, o que é mentira, né? Então, é muito fácil para você fazer algo fake, tem que tomar muito cuidado.
Bom, beleza. Então, essa convenção de Montreal, tá? Montreal é no Canadá, ok? Então, ela trabalhou sobre essa questão da poluição atmosférica, a redução da camada de ozônio. Tivemos a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. A Suécia propôs à ONU a realização dessa conferência internacional para discutir os problemas em escala global, né? Foi aceita, foi realizada em 5 de junho de 72, em Estocolmo, conhecida como Declaração de Estocolmo. Olha só, primeiro fala a conferência, depois fala a declaração. Estão entendendo que as terminologias se misturam muitas vezes? E às vezes é possível o cabimento das duas, a qual instituiu princípios para reger questões internacionais, direitos humanos, gerenciamento de recursos naturais, a prevenção da poluição, né? 26 princípios referentes aí a esses comportamentos e responsabilidades que devem ser observados, né? Então, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, que foi a Cúpula da Terra, o ECO 92, tá? Então, é sempre importante nós gravarmos esses nomes, né? Fica mais fácil para termos no espaço uma localização do conceito, né? ECO 92, no Rio de Janeiro, discutiu questões sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável, a proteção da atmosfera, o suprimento da água doce, recursos marinhos, controles do solo, conservação da diversidade biológica e proteção das condições da saúde. Principais objetivos da Rio 92: examinar a evolução da situação ambiental mundial desde 72, estabelecer mecanismos de transferência e tecnologias não poluentes aos países desenvolvidos, examinar estratégias nacionais e internacionais para incorporação de critérios ambientais para o desenvolvimento e reavaliar o sistema de organismo da ONU, criando novas instituições, ok? Então, veja, novas instituições também foram criadas. Então, o Rio 92 foi muito importante. Então, tivemos a declaração, a Conferência de Estocolmo, depois, no Rio, mais o ECO 92, né? A Convenção sobre o Direito do Mar também, ela é importante, ela foi em 82, em Montego Bay, na Jamaica. Entrou em vigor em 94. Então, o objetivo principal, estabelecer um regime jurídico global para oceanos e mares, equilibrando a soberania dos estados costeiros e liberdade dos mares para todos os países. Principais disposições: delimitação das zonas marítimas, mar territorial até 12 milhas náuticas, soberania plena do estado costeiro, zona contígua até 24, com controle aduaneiro e sanitário, zona econômica exclusiva até 200 milhas, plataforma continental, exploração de recursos do solo, subsolo marinho, alto mar, área além da jurisdição nacional, regida pelo princípio da liberdade dos mares, né? Até existem algumas questões, o princípio do pavilhão ou da bandeira no direito internacional, se acontece um crime, a extraterritorialidade condicionada e incondicionada que a gente tem no direito penal, se eventualmente for deflagrado, perpetrado um crime a bordo de um navio sem bandeira, de quem seria a jurisdição para analisar, enfim, são de questões afeitas ao direito internacional privado, né? Você tem de soberania também que você tem que ver. E público também, né? Então, proteção do meio ambiente marinho. Obriga os estados a prevenir, reduzir e controlar a poluição marinha. Pesquisa científica e transferência da tecnologia marinha. A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, né? Patrimônio comum da humanidade, tá? Então, Convenção sobre o Direito do Mar. O mar e a biodiversidade foram por séculos explorados sem nenhum tipo de restrição ou consciência. A ausência dessas normas se tornou algo visível e uma necessidade iminente. Então, o homem sempre esteve em busca do domínio do mar e dos oceanos, no Código de Hammurabi. 32 a.C., já temos a presença de legislações que regulavam a construção de navios e responsabilidade das navegações. Os povos fenícios também se espalharam por todo o mar Mediterrâneo, de 1500 a 300 a.C. Então, a conquista e a expansão territorial sempre foi objeto de estudo e vivenciada
pela humanidade, ok? Então, veja, mar, navegação, ou seja, sempre tudo esteve interligado, né? Sempre o homem esteve preocupado com isso. Tanto que os tratados que nós tivemos, o Tratado de Tordesilhas, dividia o mundo em parte de terra, de oceano, de delimitação de mar, né? Teoricamente, se fica desse lado, se fica desse lado, essa linha é para gente, aquele é para lá, ou é seu, e assim que funcionava, né? Convenção da Diversidade Biológica, então, de 92 entrou em vigor 3 bases principais, né? A conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade, né? O que mais? A repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização desses níveis, ecossistema, espécies e recursos genéticos, tá? Então, a convenção abarca tudo que se refere direto ou indiretamente à biodiversidade, e ela funciona como uma espécie de arcabouço legal e político para diversas outras convenções, como o Protocolo de Cartagena sobre biossegurança, o Tratado sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, as diretrizes de Bonn, as diretrizes para o turismo sustentável, os princípios de Addis Abeba para a utilização da biodiversidade, as diretrizes para a prevenção, controle e erradicação das espécies exóticas invasoras e os princípios e diretrizes de abordagem ecossistêmica para a gestão da biodiversidade, tá? Então, quando nós falamos em gestão da biodiversidade, o que seria isso, pessoal? Nós temos vários seres vivos, várias espécies, né, de vida, ou seja, fauna, flora, isso é biodiversidade. Claro, você tem vários ecossistemas. Então, veja, você tem um ecossistema de planta, se for, por exemplo, você chegar e for determinada região do Nordeste, vai ter um tipo de vegetação. Se for determinada região do Sul, vai ter outra, os pampas, enfim, o cerrado. Cada tipo de região tem um tipo de ecossistema, de uma biodiversidade. Então, você precisa proteger a Amazônia também, é uma biodiversidade, tem um bioma, tem uma série de seres vivos, de plantas, ali dentro da floresta, né? Ótimo. Então, 93, né? Garantir a conservação da diversidade, o uso dos seus componentes, conservação da biodiversidade, proteção de ecossistemas, espécies e recursos, integração da conservação nas políticas de desenvolvimento, uso sustentável dos recursos naturais, incentiva práticas econômicas que mantenham a biodiversidade, a agroecologia, a biotecnologia sustentável, repartição justa e equitativa dos benefícios, plantas, medicinas, né? E plano da biodiversidade. Cada país deve criar estratégias próprias de proteção da biodiversidade. Então, o que é um Plano Nacional de Biodiversidade? Veja, aqui no Brasil, como que nós vamos atacar? Quais os seus projetos? O que nós podemos fazer? O que uma política pública, uma ação do Estado, o que uma ação governamental vai regulamentar? Veja, ela tem que ver, de agora em diante, para frente, um juízo de prognose, de futuro. O que vai acontecer? Como que nós podemos lidar com esses problemas? Quais são as questões inerentes que hoje assolam a nossa sociedade? Que tipo de entrave do ponto de vista regulatório, normativo, ou dentro de Congresso, que tipo de norma precisa ser aprovada para, teoricamente, ter uma análise dessa questão com maior propriedade? Ou seja, nós precisamos disso. Tudo isso é muito importante, tá? Ótimo, diversidade biológica. Relação entre as duas convenções. Como que fica isso? Né? Então, você tem, em 82, Oceanos e Mares, a Convenção sobre o Direito Internacional Público, Delimitação e Soberania, Direito do Mar, né? Assuntos oceânicos, Liberdade dos Mares, Soberania, Patrimônio Comum da Humanidade, Acordo de Nova York, em 95, né? E 2003.
diversidade biológica. Já diz respeito terra, água e genética, Convenção Ambiental e Ecológica, Secretaria de Montreal sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, né? Protocolo de Cartagena de Biossegurança e de Nagoya, a repartição dos benefícios, ok? Então, dois documentos muito importantes. Então, a de Montego Bay, que nós vimos, a de Direito do Mar e a de Diversidade Biológica também, tá? Que, junto com a Cúpula da Terra, que é a ECO 92, ok? Então, veja, todos são documentos complementares. Você está falando do ponto de vista de se criar um sistema, um arcabouço jurídico normativo protetivo, ok? Então, é um sistema que tem presente todas essas normas, ok? A importância para o Brasil é signatário de ambas as convenções. Na de Direito do Mar, exerce soberania sobre sua zona econômica exclusiva, a Amazônia Azul. Na diversidade biológica, o Brasil tem papel de destaque por ser um dos países mais mega diversos do planeta, cerca de 20% da biodiversidade global. Turma, 20% da biodiversidade global. É muita coisa, né? Tudo quanto é tipo de ser vivo no mundo, 20% tem aqui. Só não vai ter urso polar, né? Pô, aí não tem como, porque não funciona, é diferente a temperatura, né? Então, Verdade, professor. não adianta, né? Então, mas, claro, óbvio, ululante. Não sei se vocês já foram para o Chile, tem lhama, vicunha, não vai ter. Então, por quê? Porque é do lado dos Andes, né? O tipo de animal propenso àquele clima, aquela vegetação. Então, veja, óbvio, ululante. Mas mesmo assim, o Brasil, 20%, você tem, é muita coisa. Porque o clima nosso é bom, né? O clima tropical, ele favorece a diversidade biológica, porque você tem um clima quente, frio, úmido, tem de tudo, né? Não é só frio, por exemplo. Então, você vai nos países escandinavos, é só frio. Que tipo de diversidade biológica que você tem? Sempre aquele tipo de animal que é acostumado com isso, né? Verdade. Então, por isso que a gente tem essa diversidade biológica maior, porque o nosso clima favorece isso. O nosso clima favorece fauna, flora, diferente, né? Então, é assim que funciona, tá? Ótimo. Convenção sobre a mudança do clima, então. Também conhecida como United Nations Framework Convention on Climate Change, tá? Em inglês. Ou Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. Em Portugal, é um tratado resultante da Conferência para o Meio Ambiente, internamente conhecida como Cúpula da Terra, né? Resultante dessa conferência da ONU, e é um tratado da ONU de 92. Em 92, a Convenção sobre Mudança foi assinada e ratificada por 175 países, com o objetivo de estabilizar a emissão desses gases em nosso planeta. A Convenção reconhece as mudanças como uma questão que requer o esforço de todos os países a fim de tratá-la de forma efetiva. Este tratado foi firmado por todos e tem o objetivo de estabilização da concentração, né, por todos os países, estabilização do efeito estufa, gases na atmosfera, em níveis perigosos para o sistema climático. Esse nível de concentração segura para o clima ainda não é conhecido, mas a maior parte da comunidade considera que a emissão desses gases continua crescendo, advirão danos ao meio ambiente. Claro, os danos já estão acontecendo, nós já estamos nos deparando com isso. Então, veja, Paraná, semana passada, por que está acontecendo isso? Não era normal ter começado a ter tornado. Tivemos vários acidentes também, vai ter um módulo nosso que vai falar dos principais desastres ambientais no Brasil. Mas daí também não é só por conta do clima, é por conta também que teve omissão, né, nas barragens de Mariana e Brumadinho,
o homem, aí, a ação antrópica, negligenciou que precisava fazer conserto, né? Mas, enfim, mas a gente sempre está tendo alguma coisa ou outra que acaba atrapalhando, né? O tratado não fixou esses limites e não continha disposições coercitivas, né? O tratado incluía disposições para essas atualizações, limites obrigatórios. Então, o protocolo de Kyoto tornou mais conhecido do que a própria Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, tá? Ela é de 92 também, tá? Então, veja, o protocolo de Kyoto é de 97, tá? Ótimo. Então, o que diz essa convenção? Rio de Janeiro, 21 de março de 94, é um tratado internacional de caráter quadro. Olha, quando eu falei no início, né? Veja, tem terminologia, quando é quadro, quando é guarda-chuva, quando é não sei o quê, tem terminologias diferentes do direito internacional, tá? Cria compromissos gerais para enfrentar as mudanças e depende de protocolos e acordos complementares. Kyoto, 97, Paris, 2015, né? Estabilizar concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça interferências no sistema. Responsabilidade comum, né? Precaução sem certeza científica, ou seja, ausência de certeza científica é precaução, e prevenção é quando você sabe efetivamente o que vai acontecer o dano e você já se toma medidas para evitar alguma ação, tá? Então, isso, né? Anual, Acordo de Paris ali 2015, abaixo de 2 graus Celsius, preferencialmente 1,5 graus, né? Adotar políticas para reduzir essas emissões, apoiar financeiramente e tecnologicamente países em desenvolvimento, elaborar inventários nacionais de emissões, desenvolver políticas de adaptação e mitigação conforme suas capacidades. Então, veja, o que são políticas de mitigação? São políticas de minimização dos efeitos, né, da degradação. Quais são os gases do efeito estufa? Dióxido de carbono, CH4, NO2, HFC, todos esses fluorcarbono, né? O país anfitrião, origem da Convenção ECO 92, Acordo de Paris, em 2015, e redução das emissões e combate ao desmatamento, tá? Então, veja, devido ao fato de que esses gases do efeito estufa continuam na atmosfera por muitas décadas após emitidos, não é possível interromper ou reverter a mudança climática. E essas medidas a serem tomadas são mitigadoras, no sentido de diminuir o impacto e criar mecanismos de adaptação às mudanças que irão ocorrer. Dentre os princípios que fundamentam a Convenção, o principal é aquele da responsabilidade comum, porém diferenciada. Então, como a concentração atual de gases do efeito estufa é uma consequência, em maior parte, das emissões realizadas por países industrializados, cada país tem uma responsabilidade diferente. Para a divisão de responsabilidades, os países foram em diferentes blocos. Então, apesar da grande resistência por parte de alguns países desenvolvidos, Estados Unidos, o princípio básico é da responsabilidade comum, porém diferenciada. A necessidade de que todos devem dividir entre si os custos com as ações que visem a redução das emissões. Contudo, cabe aos países desenvolvidos assumirem os primeiros compromissos, uma vez que, historicamente, são eles os grandes emissores e apresentam maior capacidade econômica para suportar tais custos, enquanto países em desenvolvimento são os mais vulneráveis aos impactos, além de não terem recursos para enfrentar adequadamente seus efeitos, tá? Então, veja, responsabilidade comum, porém diferenciada. Por quê? A responsabilidade dos países que mais poluem, como Estados Unidos e China, Índia, que está crescendo também, tem que ser maior, porque eles estão fazendo mais toneladas métricas de gases, né, na atmosfera. Então, obviamente que tem que ter uma punição maior, né, vamos dizer assim, um valor maior. E hoje a gente fala muito, não sei se já ouviram essa terminologia, pegada de carbono. Já ouviram falar disso? Sandro, já ouviu falar?
pessoal não está. O que é o tal da pegada de carbono? Você deixa um rastro, né, daquilo que você está emitindo, emanando de gases, né, de carbono. Então, as empresas, tanto que hoje, nesse comércio de crédito de carbono, as empresas elas possuem uma pegada de carbono e para cumprirem com as normas de emissão, para cumprirem efetivamente com os limites que são impostos, o que acontece? Elas compram esses créditos para estarem em conformidade com a pegada de carbono que é exigida para ela, do porte da indústria. E as convenções europeias são muito rígidas nisso, né? Então, a criação desse mercado se deu por conta da rigidez, né? Temos uma entidade certificadora que se chama Verra, né? Ela fala quais são os critérios para que você efetivamente possa criar e vender um crédito de carbono. Então, você verificar, né, um projeto. Então, veja, você tem um projeto de plantação das florestas, um reflorestamento. Então, existem algumas modalidades de projetos de carbono, né, que dão direito à emissão de crédito de carbono. Tivemos até a Lei de Prestação de Serviços Ambientais, recentemente aprovada, não faz tantos anos assim, que traz ali a possibilidade de comercialização de serviço ambiental. Por quê? Porque está se entendendo que é um mercado novo que foi implementado, importante, que precisava de regulação, né? Por isso que existem essas normas trazendo esses comandos, tá? Princípios e regras gerais sobre o clima, 97, Protocolo de Quioto, Doha, segunda fase de compromissos, Acordo de Paris para todos os países a cada 5 anos. Então, a Convenção da ONU é o tratado mãe da mudança do clima, né? Estabelecendo base para que os países cooperem na redução das emissões de gases do efeito e na adaptação aos impactos climáticos, dentro dos princípios de equidade e responsabilidade comum, porém diferenciada, tá? Tudo bem, turma? Estão acompanhando? Sim, professor. Professor, esses créditos de carbono seria para essas empresas que emitem mais esses gases tóxicos aí, é uma espécie de uma compensação àquilo que eles produzem, ou seja, eles estão tentando diminuir, mas eles produzem certa carga de poluição e eles compensam isso com projetos que visam diminuir o uso dessas energias? É isso aí, exatamente. Porque o que acontece? Uma empresa de grande porte, uma indústria, ela tem perante o governo, né, vamos supor, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, na Ásia, onde ela estiver implementada, existem normativas que exigem o quê? O nível de redução. Então, se você passa, e muitas vezes elas passam, né? Imagine uma produção acelerada, um regime fabril acentuado, em que você tem milhares de unidades de um produto sendo confeccionado diuturnamente. As chaminés que a gente vê mandando vapor para todo lado, mandando porcaria para a atmosfera o tempo todo. Então, veja, essas empresas, elas são fiscalizadas e elas têm meta. Olha, meu amigo, você jogou tantas toneladas de carbono a mais na atmosfera, você não podia fazer isso. Mete um filtro antipoluidor. O Ministério Público faz muito isso. O termo de ajustamento de conduta, dano ambiental, manda pôr filtro antipoluidores nas chaminés das indústrias para coar, vamos dizer assim, né? Evitar o grosso da contaminação. E isso é no mundo. Então, quando você tem uma fiscalização, o que acontece? A fiscalização detecta isso. E a pessoa que emitiu mais do que podia, né? A empresa, ela é taxada, ela é autuada. Aí o que ela tem que fazer? Ver a pegada de carbono. Se passou, a autoridade vai sancionar, vai autuar, ela tem que correr atrás do prejuízo.
Como que eu corro atrás do prejuízo? O que eu faço para correr atrás do prejuízo? Eu vou comprar crédito de carbono. Então, veja, eu pego uma entidade que é certificadora, que atesta, que fala da validade, que o projeto está em conformidade, de acordo, beleza. O que eu faço? Eu compro crédito. Então, por isso que esse mercado deu certo. Só que como que eu compro crédito? Como que existe o crédito? Você tem que ter um projeto de carbono validado, né? A implantação, tem que ter uma floresta, um reflorestamento, tem vários tipos de projeto de carbono, tá? Eu tô fazendo um resumo, vamos dizer assim, simples para vocês entenderem. Tem florestamento, tem alguns que o gás da vaca, o arroto da vaca, se você tiver uma grande concentração, aquilo vai ter vai pegar o dióxido de carbono, etc., e você tem direito de creditar aquilo, se você tiver uma grande quantidade de bovinos, etc. Enfim, tem algumas modalidades, tá? O mais comum é reflorestamento. Você pega, faz a floresta em pé. Tem outros que a floresta já está, você só vai pegar e pôr mais muda. Geralmente é um projeto de 20, 30, 40 anos, e que dá direito à certificação, que a entidade mãe certificadora se chama Verra, ok? Inclusive, estava tendo auditoria recentemente, e alguns critérios para a emissão de créditos de carbonos estavam sendo revisitados. Beleza, Sérgio? Pegou? Perfeito, professor, obrigado. Tá, ótimo. Bom, então tá bom. Convenção Internacional sobre Responsabilidade por Dano Causado por Óleo, né? De 69. Como é que é isso? O que é isso? A gente sempre vê, imagina um petroleiro vindo, diesel, EN 590, lotado, 100 mil, 200 mil, 300 mil toneladas métricas de diesel. Aí você tem um acidente, aquele diesel cai no mar. Teve um monte de acidente assim, não teve? Cai no mar. Toda a fauna ali, o ecossistema marinho cai por terra. E aí? Como fica isso? Pizza? Ninguém fala nada? As autoridades vão autuar? Não vão? Então, veja. Aí começou a ter isso, né? E não tinha uma norma que tutelasse, que efetivamente cuidasse dessas questões. Aí veio essa convenção, né? Navio, embarcação de qualquer tipo que no ambiente aquático. Pessoa, todo indivíduo, sociedade, entidade público-privada que esteja ou não constituído em uma empresa, um estado ou qualquer das suas subdivisões políticas. Armador, o proprietário, inclusive o proprietário registrado, o afretador a casco nu, o administrador e o operário do navio. Proprietário registrado, a pessoa ou pessoas registradas como proprietárias do navio, né? A pessoa que o navio pertence. Então, embora o navio esteja registrado naquele estado, entende-se que está registrado em tal empresa. Óleo do próprio navio, ou bunker oil. Qualquer forma do hidrocarboneto, óleo, lubrificante, para utilização da operação e quaisquer resíduos do mesmo óleo. Convenção sobre Responsabilidade Civil por danos causados por poluição de óleo de 92, tá? Então, vejam, essa convenção, ela trouxe algumas definições padrão, né? Olha, o que é isso, o que é assim, assado, o que é armador, o que é embarcação, o que é... Para quê? Para você entender o que é um bunker oil, um proprietário registrado, né? Um navio em direito internacional, parte de exportação, né? Importação, usa-se o termo vessel, né? How much vessels will be possible in this operation? Quantos navios estarão sendo utilizados nesta operação? Então, veja, é assim, shipment, ou seja, o que é shipment? Vou fazer o carregamento do navio. Então, quantos containers vai ter dentro de um produto, seja uma commodity, seja um óleo, no caso que a gente está falando, né? Um produto
o diesel N590, pode ser o jet oil, que é combustível para aviação civil, o D6, dentre outros produtos aí derivados, né, petroquímicos que existem, que são comercializados no mercado, tá? Ótimo. Então, aqui é uma imagem, né, que a gente está vendo aqui, pegando fogo, acho que parece uma embarcação, parece ser uma plataforma, alguma coisa, né? Então, medidas preventivas, quaisquer medidas razoáveis tomadas depois que acontece de prevenir ou mitigar danos, incidente, qualquer ocorrência ou série com a mesma origem, grave e iminente, dano por poluição, perda ou dano causado ao navio por contaminação, do vazamento ou derramamento de óleo, né? Medidas razoáveis de restauração tomadas, custos relativos a essas medidas, né? Estado do registro do navio, significa o estado onde foi registrado o navio, o estado cuja bandeira o navio tem autorização para arvorar, ok? Então, veja, são todos detalhes importantes que precisam estar presentes. Tonelagem de arqueação bruta, calculada de acordo com esses regulamentos. A Organização Marítima Internacional e o secretário-geral da organização também, tá? Prazos. Como é que funciona isso? Então, olha só o tamanho do barco, né? Geralmente funciona nessas operações. É enorme. Olha a quantidade de container dentro, né? Essa Maersk aí, que é uma empresa bem famosa. Então, você tem que fazer um contrato, né? Ali do tráfico, né? Do produto. Então, você aluga. Quando você pega do ponto de vista de combustível, existem 2 contratos, né, que são feitos também. Tem algumas operações, né? Tem CIF, que é custo, imposto e taxa, ou seja, você pega o produto, leva o produto até a outra fronteira e o comprador vai lá, carrega e leva embora o produto. Então, imagina um petroquímico, um diesel, né? Operação. Pode ser também TTT, tank to tank, ou seja, vai ter um tanque, vai lá, o cara vem com uma licença e carrega e sai com o produto, ou tanque to vessel. Pega o produto no navio e leva para outro lugar. Então, depende da modalidade, isso impacta no preço, tem que ter, dentro do direito internacional, você segue os procedimentos da Câmara Internacional de Comércio, né, International Chamber of Commerce, tem alguns instrumentos que precisam estar presentes, TSA, TSR, que é o Tank Storage Agreement, ou seja, um acordo de tancagem, vai chegar o produto, você tem que ter uma plataforma para receber. O TSR é o acordo de recebimento do produto. Enfim, estou dando um panorama geral, que eu faço algumas operações, mas para vocês entenderem como é importante isso, como isso está muito presente no mundo, e como tem carregamento constante, e tem probabilidade de ter dano e contaminação na água. Aqui entra o direito ambiental protegendo esse tipo de operação, e se eventualmente der ruim, o que vai ser feito? Podia fazer aquele navio? Era um navio legal ou era ilegal? Né? Qual é o IMO? Qual é a localização do navio? Quando aconteceu o acidente? Estava autorizado a entrar em águas alto mar ou não estava? Veja, então, N perguntas, né, que precisam. Não foi feita uma inspeção SGS da carga do navio para ver se estava tudo em conformidade, para ele poder entrar em alto mar e trazer o produto? Como que houve isso? Que, pelo amor de Deus, e agora, entende, pessoal? Como o negócio vai longe, né? Bom. Certo, professor. Então, direito de indenização, né? Ficarão prescritos uma ação competente dentro dos anos, né? Em nenhum caso pode deixar empreitar uma ação decorridos 6 anos da data do incidente, né? Uma série de ocorrências. Jurisdição. Quando o incidente tenha causado dano por poluição no território, o mar territorial, ou de um desses estados, ou se tenha tomado medidas preventivas para evitar ou reduzir o dano, incluindo o mar territorial, as ações de indenização contra o armador, o segurador ou outra pessoa que proveja a garantia financeira para cobrir a responsabilidade do armador. Somente poderão ser empreitadas junto aos tribunais desses estados partes, tá? Imagina, são ações, assim, milionárias, né? Imagina, você
você tem um acidente, você é um advogado que pega um caso desse. Pronto, você faz dinheiro para 3 gerações. Você está sossegado, né? Depois. Bom, cada réu deverá receber razoável notificação sobre qualquer ação tomada. Cada estado deverá assegurar que seus tribunais tenham jurisdição para acolher as ações de indenização previstas nesta convenção, tá? Que a jurisdição é o poder de dizer o direito. Então, veja, tendo em vista a localização, a bandeira do navio, se tinha autorização legal para trafegar, tudo vai ser apurado para ver a responsabilidade civil, eventualmente, a convenção que vai ser aplicada e as medidas mitigatórias satisfatórias do dano perpetrado. Beleza? Ótimo. Turma, vamos fazer um intervalinho? 5 minutinhos, a gente já volta? Só para dar uma respirada? Perfeito, professor. Fechou. Vou fechar o microfone, tá? Oi, pessoal. O material vai ser disponibilizado, tá? Eu vou pedir para os alunos passarem para vocês. Beleza? Vamos voltar então, turma? Ok, professor, bora. Vamos lá. Então, sobre responsabilidade civil por dano nuclear, né? Então, a Convenção de Viena de 63 adentrou no ordenamento jurídico em 93 com a promulgação do Decreto 911, expondo sobre a mesma matéria constante na Lei 6453 de 77, a responsabilidade civil por danos nucleares. Essa convenção dispõe que a responsabilidade civil por danos nucleares, ensejando a lei de 77, ser mais abrangente. Também os crimes na exploração e na utilização de energia nuclear. Então, no que se refere à responsabilidade criminal, não há qualquer incompatibilidade com o decreto 911. O artigo I, subitem 1 desse decreto 911 de 93, reza que o dano nuclear indenizável corresponde à perda de vidas humanas, às lesões corporais e os danos e prejuízos materiais produzidos como resultado direto ou indireto das propriedades radioativas ou de sua combinação com as propriedades tóxicas, explosivas ou outras propriedades perigosas desses combustíveis nucleares procedentes originários dela ou a ela enviados, né? De modo diverso e menos abrangente, é o inciso 7 da Lei 6453, que afirma ser o dano nuclear pessoal ou material. Então, a expressão dano pessoal, que deve ser entendida apenas como lesões corporais, e a interpretação restritiva do termo dano pessoal, tá? Então, veja, claro, é uma legislação específica que regulamenta essas questões dos danos nucleares, né? Então, viemos com essa Convenção de Viena de 63, que entrou no Brasil por meio do Decreto 911, e temos a lei também 6453 de 77, fala da responsabilidade civil por dano nuclear. Lembrando que a competência para tratar de matéria de dano nuclear é da União, né? E a responsabilidade é objetiva quando for perpetrado, praticado um dano nuclear. O que significa ser uma responsabilidade objetiva? Independe da existência de culpa, ou seja, conduta, dano, nexo causal, que são os 3 elementos probatórios que precisam estar presentes, tendo esse elo fático normativo, né, está presente o dever de indenizar, tá? Ano de realização e onde foram sediadas as COPs. Então, veja, Conferência das Partes, ou COPs, né, que nós estamos tendo aí a COP 30, não é isso que estamos tendo? Então, veja, a primeira foi em Berlim, a segunda em Genebra, na Suíça, em Kyoto, no Japão, Buenos Aires, Bonn, na Alemanha, Haia, na Holanda, Marrakech, Nova Delhi, Milão, 2003, Buenos Aires, 2004, Montreal, 2005, Nairobi, 2006, Bali, 2007, Poznan, 2008, Copenhague, na Dinamarca, 2009, México, Cancún, Durban, Doha, 2012, Varsóvia, 13, Lima, 14, Paris, 15, tá? Olha só, em tudo quanto é lugar já teve.
né? E agora está tendo no Brasil, né? E o que é isso? A terceira conferência das partes, o COP3, foi realizada em Kyoto, no Japão, e obedeceu às diretrizes instituídas no Mandato de Berlim, incorporando a decisão em favor da estipulação de metas qualitativas de redução dessas emissões, visando minimizar os impactos ambientais negativos causados no meio ambiente. O protocolo de Kyoto foram adotados compromissos mais severos quanto à emissão, né? Esses países desenvolvidos e aqueles de economia de transição comprometeram-se a reduzir as emissões desses gases, né? Protocolo de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorcarbono, perfluorcarbono e hexafluoreto de enxofre, né? De 5 inferior aos anos 90, 2008 a 2012, primeiro ano do compromisso. Essa 15ª Conferência das Partes, né, o COP27, a COP27 foi no Egito em 22, a 15ª sobre mudança do clima em Copenhague, na Dinamarca, COP15, vem sendo esperada com enorme expectativa. Não, já aconteceu isso, né? Então tá no tempo passado. De acordo com o relatório desse painel intergovernamental de mudança climática, os mais renomados cientistas especializados em clima do mundo, a Terra não pode aumentar mais do que 2 graus Celsius, que teremos problema. E para frear o avanço da temperatura, é necessário reduzir a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, que são os responsáveis por reter calor, né? A quantidade de carbono também não ultrapasse 350 partes por milhão. Já se encontra em 387, e esse número cresce 2 partes por milhão por ano, tá? Então, veja, cada uma dessas conferências, ela tem uma finalidade, tá? Então, nesse caso aqui, 15 falou disso, né? Na Copenhague, na Dinamarca, 2009, estava falando sobre a mudança do clima, ok? Tivemos a COP27 também, no Egito, falando sobre a mudança do clima. Então, veja, tratados internacionais, então, sobre meio ambiente. Então, mudança do clima, COP27. Esses tratados passam a ser fonte do sistema constitucional de proteção dos direitos, no mesmo plano de eficácia e igualdade daqueles direitos, expressos implicitamente consagrados no texto, né? O sistema de status da norma que detém tais instrumentos e ratificados pelo Brasil, ou seja, que estão incluídos no Brasil. Só um minutinho, pessoal. Rapidinho. Então, matérias mais relevantes para o meio ambiente, proteção, né, nos tratados, questões de mudança do clima, da diversidade biológica, integram o direito brasileiro com índole de normas, né? O rol dos direitos fundamentais do homem. Então, veja, o que são o rol dos direitos fundamentais? Os direitos fundamentais do homem são aqueles encartados na Constituição. Então, veja, os direitos humanos, como um todo, são aqueles encartados nas normas de direito internacional. Mas os direitos humanos encartados na Constituição Brasileira de 88 são chamados de direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, ok? Então, veja, essa terminologia que o legislador fala, né, que é importante que nós saibamos essas distinções. E óbvio que o meio ambiente está dentro, né, é uma norma que precisa ser tutelada, tá? Poluição. Então, veja, o que é uma poluição? Poluição é crime, né? Atividade que afetem desfavoravelmente a biota, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Existe o artigo 3º da Lei 6938 de 81, que trabalha com esse tema, que fala o que é poluição, né? Então, a lei da Política Nacional e o CISNAMA estipulam e definem preceitos. Então, o poluidor é obrigado a indenizar os danos
ambientais que causar, poluidor pagador, né? Independentemente de culpa, e que o MP pode propor ações de responsabilidade por dano ao meio ambiente, a obrigação de recuperar e ou indenizar os prejuízos, né? Estudos e relatórios de impacto ambiental. Veja, qual é a finalidade, qual é a importância de um relatório de impacto ambiental? O relatório de impacto ambiental é uma ferramenta de mensuração. O que é isso? Ele vai ver o que está acontecendo, ele vai analisar, ele vai medir, ele vai fazer um diagnóstico, ele vai ver, olha, é assim que está acontecendo, assado, assado, como que nós fazemos, o que dá para a gente mudar, o que pode ser feito para melhorar, quais são as indicações que precisam ser realizadas para que tenhamos mudanças substanciais, para que tenhamos um controle dessa degradação que está acontecendo, que tipos de medidas mitigadoras, ações que o Estado tem que tomar, ok? É nessa linha, tá? Então, principais leis ambientais no Brasil. Então, temos a Constituição Federal, a Lei dos Recursos Hídricos, que é de 97, tá? 9433 de 97, institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos, do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico para uso humano, né? Múltiplos, consumo, produção, transporte e lançamento de esgoto, né? A criação do Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos, armazenamento e recuperação dessas informações, tá? A Lei dos Crimes Ambientais, que é a 9.605, pela ordenação da legislação ambiental brasileira, as infrações e punições, várias inovações e determinações, possibilidade de penalização das pessoas jurídicas, como no caso de crimes ambientais, né? O novo Código Florestal Brasileiro, a Lei 12.651 de 2012, sobre a vegetação nativa, ok? Revogado o Código Florestal de 65, caiu por terra, né? Proposta de reforma florestal. A Lei do Parcelamento do Solo Urbano, 6766 de 79, regras para loteamentos urbanos, proibidos em áreas de preservação ecológica, aquelas onde a poluição representa perigo à saúde em terrenos. A Lei de Exploração Mineral, 7805 de 89, atividades garimpeiras, ou seja, o que é garimpeiro? De lá extrair um produto, um minério. Então, quando você está explorando uma mina, né? Uma mina vai ter algum minério, correto? Por isso que Minas Gerais é conhecido, porque por causa das grandes jazidas minerais, né? Pela grande quantidade de minérios que existe no solo mineiro, né? Ferro, zinco, cobre, enfim, tudo, tem de tudo que você imagina, né? Temos as pedras também, calcário, etc, enfim, mas estamos falando de minério. E você, para ter uma mineradora e ter o direito de explorar uma mineração, você precisa de uma autorização da ANM, Autoridade Nacional de Mineração. Tem isso, a licença de lavra, para você poder explorar e extrair o recurso mineral. Então, veja. Então, tudo isso é muito importante. Quando você fala numa Vale, por exemplo, ela tem que ter tudo isso. Tudo carimbadinho, bonitinho, registrado, certinho, porque quando for feita uma inspeção e for detectado, se tiver alguma incongruência, algum problema, vai ter uma autuação. E, geralmente essas autuações são milionárias, tá? Ótimo. Pois não. Tem, professor, inclusive no direito ambiental, que aquele que polui vai responder tanto na esfera administrativa, civil e criminal, né? Perfeito. Perfeito. Exatamente. A tríplice responsabilidade, civil, administrativa e penal, né? Ou seja, o que acontece? Então, tem uma aula que a gente vai falar um pouquinho disso, mas dando um adiantamento. O dano ambiental é muito grave, né? Então, veja, o legislador, ele fala, olha,
Via de regra, dano ambiental, responsabilidade objetiva. O que significa isso, Sérgio? Que aquele que polui vai responder independente do dano, que não vai precisar causar demonstrar nem culpa nem dolo. Só o fato de causar o dano, ele já vai responder. Ou seja, você falou, tá certo, mas resumo da ópera. A responsabilidade objetiva é aquela que independe de culpa. Em ré certo? Exato, em ré ipsa. O que é isso? Ela independe de comprovação de culpa. Aconteceu um dano ambiental, há dever de indenizar. Ponto. O médico foi lá, fez uma prótese de silicone na mulher. Aí ficou ruim, ficou feio, teve um dano. Espera lá. É obrigação de meio ou obrigação de fim? Meio. Meio. Então ele colocou a prótese, ela não gostou. Paciência. Muitas vezes pode ser de fim também, tá? De resultado. Então, veja, vai fazer um nariz, vai fazer alguma coisa, tem que ser como tinha prometido, senão ele pode ser responsabilizado. Mas aí tem que provar a culpa dele, que houve alguma falha, que houve uma negligência, imprudência em perícia, né? Ok. Responsabilidade administrativa. Então, você vai ter alguma norma que foi desrespeitada e que vai ter que ter uma sanção, né? Então, veja. Então, por exemplo, uma empresa que poluiu, a Vale, vai ter responsabilidade administrativa, perda do dever de licitar, multa administrativa milionária, indenização para as vítimas, perda de repasse do poder público de grana para o projeto da Vale, né, transferência voluntária de recurso. Ou seja, é uma forma de amarrar aquele dano que aconteceu, tá? Então, veja. Então, você tem responsabilidade civil, administrativa e penal. Ok. No ambiental, essa tríplice responsabilidade. Sempre lembrando dos 3 elementos: conduta, dano e nexo, tá? Conduta, dano e nexo. Ok? Ótimo. Ok. Lei do parcelamento do solo urbano, lei de ação civil pública. Fala dos interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos, né? Ao meio ambiente, ao consumidor, o direito urbanístico. E o artigo 225, ele fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, é essencial a sadia qualidade de vida, impondo seu poder público à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, a norma, aqui é uma norma de conteúdo programático, né, de uma certa forma ela traz esse comando, ela diz que é um bem comum, ou seja, é de todo mundo, meio ambiente, né, para presente e futura geração. Nós temos aquele tal do Our Common Future, acho que vocês já ouviram falar, isso antigamente foi falado, e a ideia, na verdade, era o futuro comum, é de todo mundo, o que está acontecendo, como funciona, como mitigar, que tipo de indenização tem que ser feita, quais são as ações da presente para a futura geração, dentre outros, tá? Resolução CONAMA 1 de 86. Vamos lá, documento importante. Para efeitos desta resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas causadas por qualquer matéria ou energia de atividade humana que afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais, né? Então, vai depender de um estudo e de um relatório, né, aprovação de um órgão e do IBAMA em caráter supletivo. Esse licenciamento, estradas de rodagem, ferrovias, portos e terminais de minério, aeroportos, oleodutos, gasodutos, minerodutos, linhas de transmissão de energia, obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos. Então, tudo isso precisa desse estudo, do EIA-RIMA, né? Barragem para fins hidrelétricos acima de 10 megawatts, que é a capacidade de produção, saneamento e irrigação de canal, drenagem de irrigação, transposição, diques, extração de combustível fóssil, petróleo, xisto, carvão, dentre outras, né? Esse estudo é realizado por uma
equipe multidisciplinar, não dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto, será responsável pelos resultados apresentados, né? Então, veja, a resolução, ela cuida desses impactos, né? Das atividades sociais e econômicas, das condições sanitárias, a qualidade dos recursos. Esse RIMA refletirá o relatório, né, de impacto ambiental, as condições do estudo, então, os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais, a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, né, a área de influência, as matérias-primas, as fontes de energia, os processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, né, que são o que vai, né, as emissões, os resíduos, etc., e a síntese dos resultados desses estudos e da área de influência do projeto, tá? Então, veja, o RIMA tem tudo isso, tá? O relatório de impacto ambiental, tá? Então, é uma resolução importante, é o 1 de 86, né? Fala dos impactos. A resolução 9 de 87 fala que a audiência pública, referida na resolução CONAMA 1 de 86, tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise do referido relatório de impacto, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes críticas e sugestões a respeito. Então, veja, é um instrumento de oitiva popular, uma audiência pública. Então, veja, o que a população, o que a sociedade civil acha a respeito de um determinado tema, né? Então, sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil pelo Ministério Público, ou por 50 cidadãos ou mais do órgão do meio ambiente, a realização da audiência. O órgão, a partir da data do recebimento desse relatório, fixará em edital e anunciará pela imprensa a abertura do prazo de mínimo 45 dias para a solicitação da audiência. No caso de haver solicitação da audiência, a licença não terá validade. Após esse prazo, a convocação será feita pelo órgão licenciador através dessa correspondência. A audiência deverá ocorrer em local acessível aos interessados e, em função dessa localização, poderá haver mais de uma audiência sobre o mesmo projeto do respectivo relatório. Então, a audiência será dirigida pelo representante do órgão licenciador após a exposição do projeto do seu relatório, né? Ao final de cada audiência será lavrada uma ata sucinta, que é um documento que é confeccionado. Serão anexados todos os documentos escritos e assinados que foram entregues ao presidente, né? A ata e seus anexos servirão de base com o relatório para análise e parecer final quanto à aprovação ou não do projeto, tá? Aprovação ou não do projeto, ok? Ótimo. Resolução 237 do CONAMA, ela fala do quê? Essa resolução de 237 de 97, do licenciamento ambiental. Então, veja, é muito importante esse tema. Precisamos saber o que pode ser feito, né? Então, para efeito dessa resolução, as seguintes definições: licenciamento, procedimento administrativo pelo qual o órgão compete, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos, atividades utilizadoras de recursos, considerados efetiva ou potencialmente poluidoras, e daquelas, sob qualquer forma, possam causar degradação, né? Considerando as disposições legais e regulamentares e as normas aplicáveis. Licença ambiental, um ato administrativo pelo qual o órgão estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou pessoa jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades de recursos ambientais, sob qualquer forma ou degradação. Estudos ambientais. Então, todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais, localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, para análise da licença, plano, controle, etc., plano de manejo, né, diagnóstico preliminar, relatório, plano de recuperação e análise preliminar de risco. Impacto ambiental regional. É todo e qualquer impacto que afete diretamente no todo importe o território de 2 ou mais estados, tá? Então, veja,
é importante que nós tenhamos essas informações em mente, né? Então, são panoramas aí que falam do que vem a ser efetivamente esse licenciamento. Então, compete ao IBAMA, órgão executor do SISDAMA, o licenciamento. Então, o IBAMA faz o licenciamento da Lei 6938/81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, fala dos empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental, localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil, em país limítrofe, no mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União, localizadas ou desenvolvidas em 2 ou mais estados, cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do país ou de mais de um estado, destinadas a pesquisas, a lavra, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio que utilizem a energia nuclear, né, na Comissão Nacional de Energia Nuclear, e base ou empreendimentos militares, observada a legislação específica. Então, compete ao âmbito ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos estados e do DF, o licenciamento ambiental de empreendimentos de âmbito local. Então, veja, âmbito local, órgão municipal, né? Esses empreendimentos, essas atividades são licenciados em um único nível de competência. O poder público, no exercício dessa competência, terá algumas licenças. A licença prévia, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento, né? Ou atividade aprovando a sua localização e concepção, a viabilidade ambiental e estabelecendo requisitos básicos e condicionantes nas próximas fases. A licença de instalação autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos, medidas de controle e demais condicionantes. Licença de operação. Ela autoriza a operação da atividade do empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, como as medidas de controle e condicionantes determinados para a operação. Beleza? Então, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, tá? Então, são as 3 que nós temos. Prévia, antes, onde que vai ter? No preliminar, vamos ver, vai parte geral, etc, tá legal. Instalação, onde vai acontecer? Que local que nós vamos colocar? E operação, pode operar? Está em conformidade? Seguiu todas as diretrizes da lei? Está tudo de acordo? Fechou. Manda a bala, vamos para cima, tá? Então, resolução CONAMA. Perfeito. Isso. E tem prazo, né, pessoal? Cada uma tem prazo, se eu não me engano, a licença prévia de 4 a 10, a licença de instalação até 5 e de operação 6, tá? Dá uma confirmada depois, tá? Então, existem prazos dessas licenças, que foi o que eu comentei na parte da mineração. A lavra, né, a licença de lavra é uma espécie de uma licença. A mineradora pode operar, então seria a licença de lavra de operação. Pode executar, está em conformidade, foi certificada pela Autoridade Nacional de Mineração, e aquela mineradora, né, aquela obra lá pode ser executada, aquela extração daquele produto pode ser executada, tá? Bom, beleza. Fundamentos constitucionais do direito ambiental, tá? Então, veja, eu falei da base legal, né? Falei das principais normas, falei, primeira de todas eu coloquei o quê? Constituição, certo? Por quê? Porque a Constituição é o vértice normativo, é o pilar do nosso ordenamento inteiro, pessoal, tá? Então, veja, toda norma, tudo deve se ater ao... Derivada da Constituição, né? Derivada da Constituição, claro. Então, veja, você quer entender de direito? Começa a ler a Constituição, né? Se você é um estudante aí inicial, tal, bro, eu quero começar a manjar algumas coisas, o que eu faço? Não estou entendendo nada de direito civil, não estou entendendo nada de direito comercial, não estou entendendo nada disso. Amigão, começa a ler a Constituição, lê todo dia um pouquinho. Lê esse capítulo, lê aquele outro capítulo, lê aquele outro capítulo. Bro, tá bom. Beleza. E aí? Agora começa, dali a pouco você está vendo civil, processo civil, aí dali a pouco está vendo um pouco de empresarial, vê tributário. Você vai falar, tem tudo na Constituição. Tem tudo na Constituição, amigão.
Entendeu? Claro que, óbvio, que a legislação infraconstitucional, ela vai complementar, né? Parte ambiental, muita coisa na Constituição, tem um capítulo específico que foi feito. Então, se você não vê o que está escrito na Constituição, pô, como que faz, né? Você vai ter um Código Florestal novo que entrou em 2012, que revogou de 65, que a gente viu. Pô, o cara, quando foi fazer o legislador do Código Florestal, o que a Constituição está falando? Opa, beleza, então vamos fazer nessa linha, né? É assim que funciona, tá? Então, direito ao meio ambiente é bem essencial à vida, princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana, função social da propriedade, desenvolvimento sustentável, responsabilidade penal, civil, administrativa. Aqui é Sérgio, né? As três. Isso, professor. As três, né? E define o meio ambiente como um direito fundamental de terceira geração, tá? Então, dever do poder público e da coletividade, tá? Na Constituição, para as presentes e futuras gerações. Ok? Presente e futura geração. Não é só para o passado, para todas, né? Que a gente tem que fazer, né? Licenciamento, EIA-RIMA, zoneamento, etc. Então, o que é um zoneamento? Meu amigo, pode fazer que tipo de obra lá? Zoneamento ambiental. Eu estava fazendo umas partes de incorporação, os projetos imobiliários. Então, quando você quer fazer algum projeto imobiliário, o que você tem que fazer? Você tem que chegar lá na prefeitura e lá no DUS, o Departamento de Uso e Ocupação do Solo, pede um documento que chama Certidão de Diretriz de Uso de Solo, para ver que tipo de zona dentro do plano diretor está enquadrando ali e que vai ter uma viabilidade para você fazer um projeto de qualquer coisa, um prédio, um empreendimento comercial. Por quê? Porque você tem normas que exigem uma posição. Se você estiver fora daquilo, você vai ser autuado, vai ter uma obra embargada, vai ter algum problema que vai acontecer porque vai ter uma fiscalização do poder público. Perfeito? Então, qual é a zona? É o urbano? É rural? É zona de uso misto? Está de acordo com o plano diretor? Pode fazer até quantos andar de um prédio, alguma coisa? Ah, não, ali é uma área comercial, esquece o urbano, não dá, porque tem linha do trem perto, alguma coisa, e você não consegue fazer um projeto lá. Tem um recuo X de área de preservação permanente que você tem que seguir para você poder fazer o projeto, para não ter uma atuação da Secretaria do Meio Ambiente Municipal ali. Abriu uma rodovia na frente ali do terreno, tem que pedir autorização para o DER, Departamento Estadual de Rodagem em São Paulo, porque senão você não pode fazer a torta e a direito, abrir um portão para a rodovia, do jeito que você quiser. Tá, tem uma rodovia passando lá, vou abrir um portãozão lá, então entra por baixo e entra por aqui também, vou fazer de fora a fora. Pera lá. Opa, não é assim que funciona, amigão. Cabo de alta tensão também, né, professor? Cabo de alta tensão, entende? Tudo isso tem que seguir. Você tem normas, você tem uma fiscalização, você tem um poder público ali municipal que vê o que está acontecendo. Por isso que tem os fiscais, né? Então tem que seguir tudo, tá? Então, beleza. Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 81, preservar e recuperar a qualidade ambiental, por licenciamento, zoneamento e algumas penalidades, que são algumas punições que são efetivamente aplicadas, né? Temos alguns princípios do direito ambiental, né? Prevenção, precaução, poluidor pagador, usuário pagador. A prevenção, ela evita o dano, tá? Antes da ocorrência. Precaução, diante de uma incerteza científica, também. Poluidor pagador, quem polui deve reparar e o usuário remunera o uso de recursos naturais. Então, a reparação ambiental independe da prova de culpa do agente poluidor. Então, o STJ reconheceu no recurso especial 1.318.051 de Santa Catarina, tá? Então, direito ambiental, DIUP, né? Desenvolvimento sustentável, informação ambiental, usuário pagador, prevenção, precaução, participação popular, poluidor pagador, ok? São os princípios que nós temos trabalhando aqui sobre direito ambiental. Ótimo. Compliance.
né? Vamos falar, acho que alguma coisinha por alto disso, que depois vai ter uma aula que vai falar mais a fundo disso, tá? O que é compliance, pessoal? Compliance é conformidade, é estar de acordo, seguir leis, normas, código de conduta, né? Interna, que estabelece como você opera, tá? Qual foi o surgimento? Foi em 1903 com as agências reguladoras nos Estados Unidos, parte de medicamento que estava sendo feito sem nenhum controle. Aí teve uma fiscalização da Anvisa deles, e os caras meteram a caneta em todo mundo, falou, medicamento tudo fora do escopo. Como que os caras estão fazendo desse jeito? Aí começou a canetar todo mundo. Aí começou a ter que ter procedimento. Aí você teve que seguir tudo certo, porque não passava. Aí viram que isso daí começava a funcionar, falaram, vou pôr agora isso no banco, instituição financeira. Para quê? Para evitar a corrupção nacional, transnacional, uma operação, fraude, crime. Então, aí o negócio foi pegando, aí foi por corrupção, tivemos o FCPA de 77, a Lei Sarbanes-Oxley de 2002, entre outros, a Lei Anticorrupção 12846 de 2013 no Brasil, que a gente tem, que veio com o Moro na época lá da Lava Jato, e o negócio foi compartilhando, né? Então, quais são as ferramentas? Do diligence socioambiental, canal de denúncia e auditoria, matriz de riscos ESG, Environment, Social and Governance, ou seja, o que é uma matriz de risco? Você vai ver, meu amigo, gera risco ambiental, governança, o CSR em inglês, Corporate Social Responsibility. Minha tese de mestrado, de doutorado, na verdade, foi sobre esse tema, voltado para o meio ambiente. Eu estudei essa parte de CSR usando as normas europeias. Como que as empresas lá da Europa, existem normativas pontuais da Europa, tutelando como essas emissões devem acontecer, num juízo de prognose de futuro, o que pode ser feito, né, para mitigar, quais são as medidas hoje que estão sendo implementadas, que vão trazer melhoria ao longo prazo, para as próximas décadas, entendem? É assim que funciona, tá? Então, Lei 12.846 de 2013, a Lei ISO 14001, 37.031, tá? Então, mecanismos de governança e gestão. Liderança. Estabelecer um modelo de governança, promover a integridade e promover a capacidade da liderança. Estratégia. Direcionadores de sustentabilidade e materialidade, gerir riscos, estabelecer e promover a estratégia. Monitorar o alcance dos resultados organizacionais. Monitorar o desempenho das funções de gestão. Controle. Promover a transparência, a prestação de contas, avaliar a satisfação das partes interessadas, assegurar a efetividade da auditoria interna. Então, veja, o que é uma auditoria interna? O nome fala, eu vou analisar internamente o que está acontecendo. Não é isso? Então, veja, eu fui contratado para fazer uma auditoria. Nós temos a Big Four, já ouviram falar, né? KPMG, PricewaterhouseCoopers, tem a Deloitte e tem mais uma que eu não estou lembrando agora. São a chamada Big Four. Ernst Young. Então, aí o que acontece? Você vai pegar uma empresa de auditoria, ela vai ter que mapear os riscos. Isso que é a tal da matriz de risco. Veja bem, tem risco de corrupção, que tipo de risco de entrave do ponto de vista operacional está acontecendo, quais são as medidas e indicadores que são feitos. O Corinthians não contratou, se não me engano, acho que foi a Ernst Young, eu não lembro agora qual dessas foi uma dessas grandes aí, para fazer um relatório de sustentabilidade financeira e econômica do clube de futebol, que está um lixo, né? Eu sou corintiano, está um lixo. Arrebentou, está arrebentado lá. Está arrebentado. Você é corintiano também? Não, professor, São Paulino. São Paulino. Então ele torce contra, né? Tem até você já viu o menino lá, o São Paulino, que fica tirando sarro do Corinthians? Ele pega um bonequinho e fica... já viu aquele lá? Ele é legal. Lá tem até a questão que eles acharam lá, na auditoria do
principalmente o escândalo do cartão corporativo, né? Escândalo do cartão corporativo. Aí é problema de compliance, né? O André Sanches usava o cartão e, teoricamente, era para fazer coisa só do clube para gasto pessoal. Comprou cigarro, Viagra, enfim, N porcarias de uso pessoal que ele não poderia comprar com o cartão do clube. Gastou com jantar milionário aqui, acolá, né? Então, veja, que nem está acontecendo no governo atualmente, né? Gasta dinheiro que não pode da população com coisa que não deve. Ou seja, isso é ética, é compliance. Como que eu vou ficar usando coisa que eu não sou um cargo público, uma função dessa, seja no dirigente de futebol ou no poder público, é um munus, eu tenho que seguir, mijar dentro, né? Dentro ali das 4 linhas. Veja bem, não dá para mijar fora do pinico, não dá para querer tirar vantagem. É o desvio da finalidade, né, doutor? Desvio de finalidade, desvio de função. Veja, né, excesso de poder tem desvio de finalidade e alguma coisa de competência, não lembro agora de cabeça. Mas você não pode fazer isso, né? Porque pega mal, o pessoal vai descobrir, entendeu? Não tem como. Se você está num cargo público, você tem que jogar limpo, cara. Você quer tirar vantagem, sai fora, né? Então, não vai ocupar uma posição dessa. E esse outro, que também, vou só para fechar, é tudo farinha do mesmo saco, né? Entrou esse outro aí, que teoricamente saiu já, nem lembro o nome dele agora, que era um bom dirigente, já roubou um monte também. É Augusto alguma coisa? Augusto Melo, né? Acho que é isso. A dívida foi lá para a estratosfera, estava 1,5 bilhão, agora está 2,5, 1 bi em um ano, 2 anos de gestão de Augusto Melo. Eu falo assim, pô, é uma torneira ligada, os caras roubam dinheiro. Aí, claro que tem que fazer uma SAF, não dá mais, naquela época eu já tinha falado isso. Os caras só roubam. Um monte de conselheiro, um monte de babaca. Mesma coisa que a gente tem no Congresso, 513 deputados, 81 senador, pra quê? Olha o custo. Custo do Supremo, 1 bilhão de reais. Tá tudo errado, sabe? Tá tudo errado. Você fala, qual é o retorno disso, esse custo? Muita coisa errada. Bom, ESG, né? Passivo ambiental e multa, perda de licença e reputação, financiamento verde, que são green bonds, são títulos verdes, né? Certificações ambientais, inovação limpa e competitividade sustentável. Dever do Estado executar políticas climáticas, a DPF 708 do DF. Então, Environment, Social and Governance. Isso é ESG, tá? ESG. Ok? Matriz de riscos e oportunidades. Nós temos, já devem ter ouvido falar da tal da matriz SWOT, né? Strength, Weakness, Opportunities and Threats. Ou seja, forças, ameaças, oportunidades e strength, weakness, fraquezas, né, que você tem que trabalhar. Então, isso são regras aí de gestão, de empresa usa muitas vezes para metrificar, para colocar em evidência uma operação e ver gaps. O que são gaps? Problemas que existem que precisam ser solucionados. Então, essas matrizes, esses documentos, eles servem para analisar, para detectar problemas, tá? Então, social, governança ambiental, impacto na comunidade, direitos do trabalhador, responsabilidade, saúde e segurança, direitos do acionista, gestão de riscos, governança, transparência fiscal, cláusula anticorrupção, ambiental, poluição, uso de recursos, pegada ambiental, que foi o que eu falei, pegada de carbono e mudança climática. Ou seja, cada uma tem uma área, né? A social, saúde, segurança, responsabilidade, impacto na comunidade, direito do trabalhador. Veja, o compliance trabalhista também. Hoje a gente vê muito assédio moral, assédio sexual acontecendo, um monte de problema aí vindo à tona. Tivemos um ministro lá que teve problema com uma ministra, teve denúncia no governo. Então, veja, está tudo interligado, né? E aí entra o compliance para ver o que está acontecendo, etc., e tomar medidas. COP30, Belém, Amazônia, Brasil. Como é que é isso aí? A Amazônia como centro das soluções climáticas. É o pano de fundo, é o assunto principal, né? Implementar Acordo de Paris
descarbonização global e créditos de carbono. Falamos um pouco sobre isso hoje, né? Essa questão de crédito de carbono, os projetos que existem, etc. Mas, ó, tá tudo sendo falado, olha os temas. Financiamento climático para países do sul global. Brasil, meta de neutralidade de carbono até 2050. O Antônio Herman Benjamin, a Amazônia é o pulmão jurídico e moral do planeta, tá? É uma frase dele. Certo? Certo, professor. Então, principais objetivos. Revisar e impulsionar metas globais de clima, né? A COP30 acontece essa ocasião estratégica, balanço da década do Acordo de Paris de 2015 e a necessidade de novas ambições, o objetivo de limitar o aquecimento em 1,5 grau, né? Significa reafirmar a sua contribuição nacional, NDC, né, para 35 e 50, e articular colaborações internacionais para o financiamento climático. Redução das emissões do gás do efeito estufa, um dos principais efeitos é fortalecer esses compromissos de corte de emissões e adotar práticas de transição para uma economia de baixo carbono. No caso brasileiro, entre as metas, reduzir entre 59 e 67 as emissões até 2035, tomando como base 2005, eliminar o desmatamento ilegal até 2030, tá? E o total até 2035. Adaptação às mudanças climáticas e à justiça climática, não basta reduzir emissões, é preciso lidar com os efeitos que já estão ocorrendo, eventos extremos, vulnerabilidade social, impactos sobre comunidades tradicionais. A COP30 também tem especial relevância por ocorrer na Amazônia, onde os impactos são grandes e as comunidades vulneráveis. Financiamento climático e uso de tecnologias de baixo carbono, a mobilização de recursos nacionais e internacionais para apoiar esse desenvolvimento, infraestrutura verde, energias renováveis, uma restauração florestal, a promoção de biocombustíveis, a agricultura de baixo carbono, restauração e conservação das florestas também são parte do escopo brasileiro, tá? Então, biocombustível, a gente não tem hoje o biodiesel, aí que está rodando, né? A gasolina hoje, o álcool, tem um percentual muito grande de álcool na gasolina hoje, né? Oportunidade, o Brasil aqui, preservação de biomas, biodiversidade e papel geopolítico. Como anfitrião, ou seja, o que recebe todo mundo, né? O organizador, o Brasil tem a oportunidade de reforçar seu protagonismo nas agendas globais de clima e biodiversidade, tá? É muito importante isso, tá? A Amazônia, então, tem um papel central, tanto como sumidouro de carbono, quanto em biodiversidade, e a COP30 visa dar visibilidade a essa importância, tá? Veja, ela vai trabalhar sobre esses temas. Então, alguns casos recentes aqui, o caso Fundo do Clima, DPS 708 do Supremo, foi julgada pela ministra Carmen Lúcia, em junho de 22, alguns partidos políticos, PSB, PSOL, PT, Rede de Sustentabilidade, objeto da ação, omissão do governo federal na execução do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, 12114, alegação de descumprimento de preceitos da Constituição, direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 23, 6 e 7, competência comum para proteger o meio ambiente, princípio da separação dos poderes e moralidade administrativa. O governo federal, em 2019 e 20, não destinou nem executou recursos do Fundo do Clima, uma omissão, né? O governo reativa esse fundo e execute os recursos, alegou discricionariedade administrativa e contingenciamento fiscal, procedência parcial da ação. O Supremo reconheceu que a omissão do Poder Executivo na execução do Fundo do Clima violou o dever de Constituição de proteção ambiental, tá? O Poder Executivo tinha que ter executado esse fundo, né? O Poder Executivo tem o dever jurídico de implementar políticas públicas climáticas. Em lei, o Fundo Clima não pode ser paralisado por decisão política. Deve ter funcionamento contínuo e transparente. O Acordo de Paris tem status supralegal acima da lei ordinária e abaixo da Constituição. Então, o meio ambiente é um direito fundamental de terceira geração. A proteção climática é uma obrigação de Estado e não uma faculdade. A omissão administrativa pode configurar violação direta da Constituição. Então, relevância internacional. Foi a primeira decisão da Suprema Corte a reconhecer a mudança do clima como questão constitucional de direitos humanos.
comparável a algumas decisões da Alemanha, França e Colômbia sobre o mesmo tema, né? Reativação do Fundo Clima e retomada de projetos, fortalecimento do conceito de constitucionalismo climático, precedente das futuras ações climáticas, a DO 60, a DPF 760, Fundo Amazônia, tá? Então, a DPF 708, houve omissão na execução do Fundo Clima, o STJ no recurso especial 1.760.520, responsabilidade objetiva reafirmada, empresa responde por não prevenir risco, o caso Natura, liderança e bioeconomia, né? O dano ambiental é imprescritível e indivisível, diz Edis Milaré. Ou seja, imprescritível, não prescreve, pode ser punido a qualquer tempo, e indivisível não pode, não é cabível divisão, tá? Conclusão, não há economia verde sem ética corporativa, nem desenvolvimento sustentável sem justiça ambiental. Então, a sustentabilidade corporativa depende da cultura, não apenas do compliance formal. Beleza, turma? Perfeito, professor. Alguma dúvida? Não, tudo bem explicado. Vocês gostaram? Sim, bem explicado, né? O difícil é a completa implementação de todas essas ações, né, professor? É um desafio, né? Sim, é um desafio. É bem corrido, né? Bem puxado, né? Agradeço, Márcia, Rosemary, né? Então, realmente é um tema muito importante esse, né? Você veja como faz total sentido com o que está acontecendo hoje. Ele sempre vai ser um dos temas mais importantes que tem, meio ambiente, né? Verdade, a grande questão é o conflito que no mundo, principalmente nas grandes potências, né, professor, entre gerir o ambiente e o interesse financeiro, né? Exatamente, exatamente. Ele tem que... Somados à questão de soberania de cada país, né? Somados à questão da soberania, exatamente. Mas é isso, né? A gente sabe que é assim que funciona, né? Claro que o Estado tem que fomentar o desenvolvimento econômico, mas tem que ter métricas de proteção, e muitas vezes está tendo esse descompasso, né? Está tendo um avanço e não protegendo o necessário. Mas vamos que vamos. Belezinha, professor? A gente segue, amanhã é comigo também, depois vão ter a professora Juliana e a Thaís, e na sexta é comigo, eu acho que depois na segunda é comigo também. Eu dou 4, aí tem a Thaís e a Juliana que dão uma aula cada um. Ok, professor, estaremos amanhã novamente juntos. Isso. Obrigado, turma. Vamos conversando, professor. então. O material para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Bom dia, Deus abençoe aí. Tchau, tchau.